Para mim, ele foi o principal incentivador. Edival me chamou e falou: Enoque, nós vamos tocar pro mestre. Que ele tinha e tem, onde ele estiver, que ele possa estar levando muita alegria. Na ceada, domingo de manhã, a alegria para mim era ele. Começou a parceria entre ele e eu. E a gente começou a ensaiar chorinho. A princípio eu acompanhava no violão para ele. Aí ele dizia assim: olha, tem um detalhe. Você vai continuar esse projeto. Um dia eu vou embora, mas eu preciso deixar alguém. E até hoje não tem ninguém que faça isso aqui em Garapiaçu. Então eu vejo você um potencial para tocar chorinho. Eu me chamo Gesiel Santos Abreu, filho de Manuel Flor de Abreu, conhecido como Mestre Duia ou até mesmo Mestrinho, né? Mestre Duia é uma história incrível, meu pai, porque ele não era somente o meu pai, ele era meu amigo. Nós tínhamos alguns segredos, nós contávamos um para o outro. Meu pai, ele tem vários filhos, tem o meu irmão, Marcos Johnny, tem o Silas, tem o Edinaldo, tem o Hércules e a Dulcilene, né? A Conceição. Mas nós éramos muito apegados. Porém, a história do meu pai, ele nasceu dia 29 de setembro de 1983. Quase todo mundo não sabia o nome dele. Conhecia ele por Mestre Duia, por Mestrinho, mas o nome dele mesmo era Manuel Flor de Abreu, filho de Chico Flor de Abreu e Francisco Honora de Abreu. E hoje, até hoje lembro com muita saudade dele. Porque ouvir o que eu ouvi do Mestre Duia, são poucos que ouviram. Poucos que ouviram ele tocar. Bom, o Mestrinho, na minha vida, ele representou muita coisa. Eu sempre conheci ele desde criança, entendeu? Foi um cara que, desde molequinho, assim, meus pais me levavam lá. E eu via ele tocando cavaquinho. Que eu achava mais interessante é porque a mão dele era bem grande e o braço do cavaquinho, assim, bem pequenininho. Eu ficava, caramba, como é que ele consegue fazer isso? E quando eu ia lá, sempre, todas as visitas, ele pegava, tocava uma música para mim, tocava Espinha de Bacalhau, tocava Brasileirinho, e eu ficava encantado com aquilo. Lembro que meu pai, ele gostava muito de um banjo, tocava muito banjo. Nós fazíamos serenata, eu pequeno ia com ele. Ele sempre gostou de me levar, mesmo pequeno. Nós íamos ali para o Caripi, né, e de lá ele tocava serenata. E ele gostava muito de tocar banjo, cavaquinho, que foi o instrumento depois que ele se apegou muito, foi o cavaco. Para falar na parte musical, foi quando ele tocava para mim. Aqui, olha, a casa. Morava mais ali, ele, ó, na Vila Marieta. Na terceira casa, ele morou uns 10 anos ou 12 anos da vida dele.
E a gente vinha, que a gente tinha amizade de muito tempo, e eu chegava às vezes à tarde por aí, pedia para ele tocar um cavaquinho. Eu tinha o maior prazer de escutar o homem tocar um cavaquinho. Inclusive ele tocava com a mão para trás, o cavaquinho atrás da costa. Tocava chorinho, coisa mais incrível, tocar chorinho com a viola, o cavaquinho atrás da costa tocando, sem ele ver. Aí eu pedia para ele, velho, mestre, toca uma daquelas bem antigas para mim aí, pô. Eu gosto de lembrar do tempo antigo também. Meu pai deixou um legado, né? Meu pai deixou um legado nessa cidade. Um legado de amizade e de inspiração. Hoje, né, muitos músicos, né, ainda estão inspirados no meu pai. Porque muitos aprenderam com ele. Que nem o Divaldo, né, da Assembleia de Deus. Divaldo gostava muito do meu pai. Disse mesmo que aprendeu com ele. O Jairo aprendeu muito, e muito bem, né? O mestre Duia é uma lenda, né? Foi uma lenda. É tanto que, para mim, ele foi o principal incentivador para que eu hoje possa estar aqui tocando cavaquinho. Na verdade, eu tocava cavaquinho, mas eu não entrava nessa área do choro, de tocar chorinho, solar. E um dia, por acaso, eu passando ali atrás da loja São João, né? Do saudoso João Pereira, pai do meu amigo Jairo, né? E eu parei para consertar a minha bicicleta lá. Ele tinha uma caixinha assim de som tocando chorinho. Eu olhei pro lado, vi um cavaquinho. E eu perguntei, pô, o senhor toca cavaquinho? Aí ele pegou o cavaquinho e começou a tocar. Ele disse, poxa, eu toco sozinho, porque não tem ninguém que toque comigo, para me acompanhar. Ele disse, mas espera aí que eu vou pegar um instrumento aqui. Entrou no quarto, pegou um violão. Aí trouxe o violão, aí me deu. E quando ele me deu, ele começou a tocar a música e eu comecei a acompanhar no violão. Aí pronto, meu amigo, nós passamos a tarde todinha lá tocando. E daí começou a parceria entre ele e eu. As primeiras melodias que eu conheci de alguém tocando música mesmo foi com o mestre Duia e com a minha irmã. E o mestre Duia sempre tocava brasileirinho e outras músicas instrumentais e eu achava aquilo fantástico. Eu disse, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? O mestre Duia participando dessa trupe, levando aqui esse dom, né, que ele tinha e tem onde ele estiver, que ele possa estar levando muita alegria nesses planos espirituais, principalmente agora que... O Mestrinho, ele não só foi um amigo para mim, não só continuou sendo meu amigo, mas ele se tornou uma inspiração da minha vida. Hoje em dia, muito do que eu sou, muito do que eu faço, muito é inspiração nele. Se eu puder dizer uma coisa que o Mestrinho ele contribuiu na minha vida, foi pelo simples fato dele ter existido. Se ele não tivesse, se eu não tivesse conhecido naquela época, eu com certeza não seria o músico que eu sou hoje em dia, porque a inspiração maior que eu tive foi ele, no começo e até hoje. Ele é um cara que sempre vai marcar minha vida. E sentia saudade de tocar os boleros, de tocar essas músicas com os amigos, chorinho. O papai gostava muito de chorinho. E, cara, o papai, ele tocava duas músicas que ele gostava muito, cara. Brasileirinho e Pedacinho do Céu. Isso não saía da mente do meu pai, do coração dele. Mas um dos primeiros amigos do meu pai era o Isnar, chamava assim. Aí apareceu o mestre Duia, né? O mestre Duia, era Eda, o Ismar, seu Ismar, né? Seu Alberto do Adubo, né? Te lembra? Te lembra, Jair? Seu Cláudio, ele contratou a gente para fazer o aniversário dele aí. Seu Atacílio da Selva, Pedro da Selva, né? Rapaz, porque ele fizemos muito show aí com o mestre e o Portela. Meu pai, ele era feliz. Ele vivia feliz. Né? Então, nada tirava aquela alegria dele, aquele sorriso que ele tinha no rosto. O mestre Duia. E mestrinho,
Edu, mestre Edu, e ele. Se ele não falasse, mas o dedo dele parece que já vivia todo tempo assim, né? Não tinha uma tristeza no rosto. Todo tempo sorrindo e fazendo as pessoas sorrir. Não por ser brincalhão, mas sim músico de boa qualidade. Eu dizia assim, Duia, toca um chorinho aí para me alegrar um pouco mais. Estou meio triste hoje. Mas não era tristeza. Era só para ter um motivo para ele tocar. Não era tristeza não, que o homem não deve viver triste. O homem é para viver alegre, principalmente quando ele tocava. Ele trazia a renovação com as músicas mesmo antigas, mas ele levantava uma coisa que parecia que fosse nova, da atualidade. Mas a gente sabia que o choro era antigo. Então ele era conhecido como Duia, mestre Duia. Esse nome mestre, né, Duia, esse mestre vem da sabedoria que ele tinha. Porque a sabedoria que o meu pai tinha é fora de sério. Já pensou você saber consertar moto, carro, bicicleta, relógio, rádio, máquina de lavar e o que tivesse motor, meu pai consertava. E instrumento ele também tocava, porque o meu pai, ele não tinha outro nome melhor para ele do que mestre. Não tinha. Acho assim que nós podemos fazer ele em vida, em homenagem para ele. E ele amava quando ele ficava assim, via a plateia. E aplaudia todo mundo. E mereceu aplauso era ele, na verdade. Né? Porque o mestre, já está dizendo o mestre, né? O cara era fora de série, velho. Era fora de série. Aí a gente está aqui, pô, é gratificante demais. Bom demais mesmo. Eu tô feliz demais de estar aqui, de verdade mesmo. Obrigado, eu agradeço. Ninguém esperava, assim, que ele viesse a falecer assim. Porque ele morava só, depois que se separou da minha mãe, passou a morar só. Mas vocês viram que ele andava para todo canto. A comida dele era meio litro de açaí. Quando não, era ali pelo restaurante que tinha da Dona Raimunda, que tinha o Davizão, que era amigo dele, na Ceasa. E o café da manhã ali na Verônica. Então ele ficava por ali, né? E sempre por perto, e eu sempre por perto dele, todo tempo acompanhando. Quando eu liguei para ele, que era para eles pegar o cavaquinho dele, se ajeitasse, que eu estava vindo e ia levar ele para a igreja. No final da vida dele, às 2 horas da manhã, ele tocou a última música. Depois dessa daí, ele foi tocar com o Senhor lá no céu. Infelizmente, nós perdemos a lenda que nós tínhamos viva, que chama-se Mestre Duia, Manuel Flor de Abreu. Hoje nós estamos aqui concluindo um documentário chamado Legado Artístico Musical do Mestre Duia. Mestre Duia foi uma pessoa que esteve muitos anos aqui perto da Ceasa, morou aqui próximo e é um grande músico autodidata aqui dentro da nossa cidade. O primeiro grupo que ele participou como músico, cujos integrantes já são todos falecidos. Natan Duarte, que tocava sanfona, Pedro Roy, afoxé e tuba, Isná tocava o cavaquinho, Ieda Heitor no vocal, Tico Vidal no violão e vocal, Alberto da Algodão no violão e Mestre Duia, que tocava cavaquinho, violão, clarinete, flauta transversal e diversos outros instrumentos de percussão. Passeava entre a música instrumental e as canções mais tocadas nas rádios. Mestre Duia se consolidou como solista de cavaquinho e influenciou várias gerações de músicos aqui de nossa cidade. Dentre eles está aqui agora Maestro Edival Pereira, Maestro Jairo Moreira, Elson Neves, Sargento Santos, Agostinho Carrera, Daniel do Cavaco, Daniel do Pandeiro, que Deus o tenha, Salomão do Marajó e a mim, Fábio Carrera. O nosso grupo de choro, chamado Pega no Dedo, e esse é o legado que o Mestre Duia deixou aqui para nós.
que é o Mestrinho, figura importante da nossa cidade. Andando de bicicleta, 82 anos, olha aí o cara. Juventude total ele.